Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 26/10/2012. Utilizando a metodologia Training Follower Expert, é o resumo das técnicas e dos segredos de nossa metodologia. Acesse www.traderprofissional.com.br. Você, para se cadastrar, para receber todos os dias o link da videoaula do YouTube que nós colocamos, acesse cadastrar no curso aqui pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube. Bom pessoal, então a tendência do mercado hoje, o mercado abriu acima da média 377, que é a linha cinza aqui, a média cinza, e isso corresponde a uma tendência de alta, porque é comprovado cientificamente também em relação à estatística, que quando o preço está acima da média 377, a tendência é de alta, né? E quando está abaixo da 377, a tendência é de baixa, no gráfico de 1 minuto. Tá? No gráfico de 5 minutos já é uma outra relação de médias móveis, que nós ensinamos no nosso curso Trader Profissional Avançado. Certo? E a média 8,9, que essa média azul, é uma média para referência para entrada operacional. O que acontece, pessoal? Ontem eu fiquei até 4, desde ontem até 4 da manhã de hoje, eu fiquei estudando, porque o que acontece? Nós temos o sinal clássico do Trade System é o preço bater exatamente na média móvel, e aconteceu o sinal clássico do Trade System que ensinamos no DVD. Que quando rompe a máxima do candle, a gente entra, e 1 centavo abaixo do candle que está próximo da média móvel, a gente stopa a operação, a gente coloca o stop loss. E para venda a gente faz, só que de forma contrária para venda. Então, o que acontece? Eu perguntei para o pessoal do Trader Gráfico, também para outras plataformas gráficas, quando o indicador é muito grande, a média 377 é muito grande, então a precisão dele não é garantida pelo software. Já a média exponencial 8,9 já é garantida. Eu fiz estatísticas e vi que quando o preço está a 2 centavos, até 3 centavos em relação à média 377, se der um sinal a gente pode considerar. Por quê? Nenhuma plataforma gráfica pode ser precisa na posição da média móvel. Nenhuma. Entendeu? Nenhuma plataforma. Porque é um indicador grande e é no gráfico de 1 minuto. Então é o gráfico mais difícil de calcular as médias móveis, que é o gráfico de 1 minuto. Certo? Já a média móvel exponencial 8,9 já não é um indicador tão grande, então eu posso considerar exatamente a mesma posição dessa média móvel. Então, na média móvel exponencial 8,9, eu realmente, a diferença de centavos do preço para a média móvel, eu vou considerar só um centavo mesmo. Eu posso considerar até 2 centavos. Tá? E a média 377 também 2 centavos. Mais do que 3 centavos. Aqui, por exemplo, foi o sinal que a gente entrou, tá? 2 centavos de diferença. Então fiz estudos até ontem à noite, lembrando que não é porque eu tenho 6 anos de bolsa que eu parei de estudar, eu estou sempre aprendendo. Então isso aí foi mais uma aprendizagem que eu tive. Né? É difícil você calibrar o indicador para ele ser preciso, então você tem que dar alguns limites para considerar se o sinal é verdadeiro ou não. Então 2 centavos em relação à média, eu posso considerar como sinal verdadeiro, porque não é preciso, principalmente o 377, não é preciso. A 8,9, 2 centavos eu posso considerar porque já é um indicador mais baixo em termos de quantidade, né? 8,9 é menor do que 377. Só que mesmo assim 2 centavos também eu posso estar considerando como range de veracidade para considerar o sinal do Trade System. Então o que acontece? O preço abriu acima da 377, tendência de alta, o preço passou a corrigir, né, visando fazer o que? A onda C do fractal do mercado no fractal superior, que é o de 5 minutos. Né? Seria mais ou menos a onda A, B e a C na média 377. Só que nos 5 minutos vai ser na 8,9, porque a 377 do 1 minuto é a 8,9 dos 5 minutos. E a gente usa o fractal 1 minuto exatamente porque ele é menor e o risco é menor. Por isso que nós conseguimos alavancar. Então, nessa operação, fizemos um manejo de risco veloz. Foi realmente feito com perfeição, calculei perfeitamente em segundos, exatamente como a gente ensina nos DVDs. Né? 1 centavo acima da máxima, a gente entra na operação em relação a esse candle que está próximo da 377. O último candle próximo da 377, 1 centavo abaixo da mínima é o stop loss. Né? Então a entrada operacional, ali eu já coloquei o resultado da operação, certo? Mas desse ponto de entrada até esse ponto de saída, estaria dando cerca de 0,17% de risco. Então, o processo de alavancagem inteligente que a gente usa, para respeitar o manejo de risco de 0,3%,
me permitiu entrar com 5 mil ações. Meu capital total é 2.700 ações por este preço aqui, mas foi possível alavancar até 5 mil ações de acordo com a técnica de alavancagem inteligente que a gente ensina nos DVDs. Então, eu estaria perdendo 0,3% mesmo estando alavancado. Por isso que a ideia de alavancar sem aumentar o risco. Mas é claro, se você alavanca mais do que 7.500 ações para 100 mil reais, vai aumentar o risco, porque é variável o risco das taxas e os emolumentos que a gente paga. Então eu não alavanco mais do que 2x, é o máximo que eu alavanco. Tá? Então isso é muito importante. E mesmo assim eu alavanco 2x e ainda tenho um prejuízo a mais. Mas vale a pena, porque é pouco. Né? Então eu quase respeito o risco nesses casos. Mas eu ultrapasso só um pouquinho. Então é válido. Né? Isso é muito válido. Então, pessoal, o preço foi fazendo topos e fundos ascendentes. Certo? A gente teve aqui esse primeiro pivô, rompeu o topo desse pivô, fez um fundo confirmado aqui. Então o stop estava aqui, eu passei para cá, já protegi o lucro, já zerei o risco aqui. Certo? Aqui fez outro fundo confirmado aqui, então meu stop estava aqui, passou para cá, eu protegi o lucro. Certo? E o alvo, ele era... Eu tinha calculado o alvo aqui para 1%. Foi 36 e 18 que eu tinha calculado. E realmente é 36 e 18 que daria exatamente 1%. Só que, na realidade, eu saí a 36 e 16. Porque tinha pessoas na minha frente quando eu executei a ordem a mercado. E eu não uso Start Gain, né? Eu não sei se a minha corretora tem, mas eu não gosto de usar Start Gain. Certo? Então, ao invés de sair a 36 e 18... eu saí a 36 e 16 porque a minha ordem a mercado tinha pessoas na minha frente que conseguiram vender na minha frente e quando chegou na minha vez, estava a mercado, só tinha compradores comprando por 36 e 16 e eu saí a 36 e 16. Porém, deu 0,94% de lucro sobre a oscilação total do preço em relação à entrada e em relação à saída. O meu lucro, como eu estava alavancado 5 mil ações, deu 1,70% de lucro, tá? Sobre o capital bruto. Tá, pessoal? Então a gente estava perdendo, a gente teve sucessivas perdas. Esse mês está sendo um mês complicado, difícil, né? A gente teve meses aí que a gente ganhou 8%, outro mês 6%, outro mês 5,5%. Então lucros grandes, fantásticos, né, nos meses passados. E esse mês aí a gente estava com 3%, a gente perdeu quase tudo, a gente chegou a 0,74% e nessa operação a gente já recuperou mais... E a gente já está aí com cerca de 2% de lucro. Então, pessoal, a aula de psicologia do trade hoje. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados, não, desculpa, dos traders vencedores, que no caso é George Soros. Eu vou mudar isso aqui. Agora sim, está corrigido. Crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Tá? Não faça nada até ter certeza do que está fazendo. Então, pessoal, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Certo? Então, por exemplo, muitos alunos, né, inclusive o pessoal que me segue no YouTube, eles querem usar o meu método e acham que só porque eu estou dizendo aonde é o ponto de entrada e saída e o meu alvo, que é o porcento, eles acham que fazendo a mesma coisa, eles vão ganhar dinheiro. O que acontece? Você precisa ter certeza do que você está fazendo. E ter certeza do que você está fazendo exige também que você tenha conhecimentos específicos de psicologia e treine para psicologicamente executar a operação quando ela deve ser executada, ok? Então o que acontece, pessoal? Eu tenho certeza que esse método funciona. E estatisticamente ele é comprovado. Já teve meses que eu terminei 1,5%, 2% negativo. Mas a maioria dos meses eu termino acima de 3%, 5%. No final do ano, a lucratividade é de 50%, 40% e às vezes muito mais. Um absurdo. Então no longo prazo eu vou ganhar muito dinheiro. Então continuo fazendo e executando o método. Porque ele funciona, ele é comprovado. Agora, eu sei o que eu estou fazendo e tenho as ferramentas psicológicas para continuar operando mesmo em momentos de perdas no mercado. Então, a realidade de um trader profissional é o seguinte. Muitas vezes você começa negativo, com prejuízo, e você corre atrás do prejuízo e depois você tem o lucro. Então, muitas pessoas acham que trader, então, ele sempre ganha, ele sempre vai começar ganhando. Negativo. A maioria das vezes... em muitos casos, não vou dizer a maioria das vezes, mas em muitos casos a gente vai começar com prejuízo. No Position, por exemplo, esse ano eu comecei com prejuízo e continuei operando. E agora que eu estou começando a ter lucros aí, eu já protegi alguns lucros no Position e estou com lucro.
certo? Então eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Então você tem que ter certeza do que está fazendo. Para você ter certeza do que você está fazendo, você tem que ter ferramentas psicológicas para você trabalhar em cima disso, tá? Para você continuar com certeza, com confiança, executando o trade system como eu executei hoje e recuperei boa parte dos lucros, dos prejuízos e tô com lucro, né? Recuperei boa parte do lucro. E você precisa praticar, então você precisa de conhecimento e precisa investir na sua educação. Você pode fazer um curso de programação neurolinguística, porque eu não sou a favor de psicologia do trade, porque psicologia do trade é só conscientização. Faça um curso de programação neurolinguística, não precisa comprar meu DVD, certo? Se você não quiser. Só que você vai pagar R$5.000 num curso, certo? Vai demorar 6 meses para você fazer. E ele não é focado para trader, mas você pode adaptá-lo depois. Agora, o curso Trader Profissional Avançado, ele já tem os 3 DVDs de psicologia do trade, que envolve a programação neurolinguística, que são ferramentas práticas. Então, os alunos que estão utilizando a programação neurolinguística, que fizeram o curso, eles sabem, são conscientes de que eles precisam praticar para continuar executando o trade system exatamente nos momentos em que eles não estão bem. E a gente tem 3 módulos, que são 3 horas de treinamento só da parte de psicologia do trade com ferramentas práticas, coisa que nenhuma escola praticamente dá. A maioria das escolas só conscientiza você. Não funciona. Tem que praticar, tem que fazer exercício para automatizar seu comportamento. E você só automatiza seu comportamento através de repetição de exercícios. É impossível só com conscientização você se programar e automatizar comportamentos. Quase impossível, eu diria. A maioria das pessoas não conseguem mesmo. Certo? Então, você pode estar comprando o curso. E você vai ter todas essas ferramentas. Ou você pode fazer um outro curso que vai sair muito mais caro. Certo? Então, eu estou só dizendo as oportunidades que você tem para realmente melhorar a sua psicologia. Então, teve alunos, pessoal, que não conseguiu fazer essa operação. Tá? E alguns alunos que compraram meu curso também não conseguiu fazer essa operação e não recuperou o lucro. E boa parte do lucro. E agora o cara está mais psicologicamente afetado. Porque ele não executou o trade system. Certo? Então, o que acontece, pessoal? Parece que é fácil, certo? Mas o emocional, na hora que você está perdendo dinheiro, mexe com você, certo? E se eu perdesse 1%, não estou nem aí. Em agosto eu ganhei 8%, nos outros meses aí eu ganhei acima de 5%. Não estou nem aí se eu terminar negativo. Eu vou executar o trade system porque ele funciona. E daqui a um ano eu tenho certeza que eu diria assim que a probabilidade de ganhar, não certeza, mas a probabilidade de ganhar é muito grande, é gigante. Então, eu vou continuar executando em ponto final. Tá? Então, essa é a aula de psicologia do trade. Parece que é fácil assistir só os vídeos do YouTube e executar as operações. Não é. Precisa de psicologia do trade, precisa conhecer as armadilhas psicológicas do mercado. As armadilhas do mercado, efetivamente, eu evito. Eu estou blindado contra todas elas. Muitos traders que veem o meu vídeo no YouTube, eles estão expostos a essas armadilhas e eles não têm conhecimento delas, porque eles não fizeram o curso, por exemplo, que fala sobre essas armadilhas do mercado. Então eles não conseguem executar o trade system e perdem dinheiro. Daí a pergunta que eu faço é: a culpa é minha? Não, é do trader. O sistema funciona. Ele precisa saber executar e precisa evitar as armadilhas e precisa ter o suporte psicológico prático para continuar fazendo como se fosse um robô frio e calculista. Tá ok? Bom, pessoal, no Forex, tá? Essa conta aqui é demonstrativa, inclusive as minhas operações que eu executo no Forex, elas são feitas em outro computador separado do computador que eu opero day trade. Essa conta aqui é demonstrativa só para fazer a análise mesmo, mas as operações eu estou executando em outro computador. Bom, hoje eu só entrei nessa operação aqui, certo? Que inclusive foi aqui na Price Trend Line, que é essa linha azul, que é a média 89. O indicador Reversion Profit ele é poderosíssimo para Forex, então eu só uso a metodologia Reversion Profit para Forex. E aí deu uma entrada operacional aqui, certo? Porém, a gente teve aqui a entrada operacional 1.2909 e start de compra, que é o stop loss da operação vendida, 1.2921, que deu 12 pips, 30 dólares, usando a técnica de alavancagem inteligente que a gente ensina, 25 mini lotes, 25 mil aqui, a quantidade. E tomamos o stop, como vocês podem ver aqui, durante a videoaula mesmo, eu fui stopado, chequei tudo, pausei a videoaula também para resolver os problemas, e agora, por exemplo, não tem como eu entrar em nada, certo? Mas no momento eu tomei stop. A primeira tentativa no Forex é essa, tenho mais 2 tentativas. Ok? Bom, pessoal, essa aí foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço.